Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869, para o nosso aprimoramento intelectual e moral. E hoje nós vamos estudar o artigo A Cabana e o Salão, que está na Revista Espírita de dezembro de 1862. E para estudar conosco, comigo e com vocês, os amigos Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. O homem é uma rocha. Olá, Felipe. Olá, Eduardo. Olá, Sônia. Oi. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, na companhia dos nossos companheiros de casa. Espero que possamos mais uma vez fazer um bom estudo aí. Com certeza é um assunto que vai nos agregar muito, né? Com o seu aprendizado moral, realmente, né? O quanto a gente pode estar evoluindo com a nossa maneira de perceber as coisas, né? Principalmente com o auxílio do Espiritismo. Olá, Sônia. Olá, Felipe. Olá, Eduardo. Olá a todos os nossos amigos ouvintes. É um prazer, é uma satisfação nós estarmos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos e a essas reflexões que os artigos da Revista Espírita nos trazem e nos incentivam a fazer. E sempre lembrando para todas as pessoas que quiserem ler o artigo na íntegra e que não tiverem condições de ter a Revista Espírita em papel ou fisicamente, podem acessar o site da Federação Espírita Brasileira, feb.net, e lá vão encontrar todas as edições, todas as revistas espíritas e fazer um download gratuitamente. Então, isso não impede que quem tem vontade de fazer a leitura poderá fazer tranquilamente, utilizando, então, a leitura no seu computador ou no seu celular, enfim. Então, vamos lá, vamos ao nosso... Sim, só que antes de entrarmos no nosso artigo desta semana, eu quero fazer uma surpresa para os meus amigos, companheiros de trabalho e para vocês que estão nos assistindo. É que este é o vídeo de número 50. Uhul! E também estamos comemorando nosso primeiro ano no canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila. E que para nós é uma alegria imensa chegar a esse número de vídeos e chegar a um ano desse trabalho. E por isso queremos agradecer, né, às pessoas que contribuíram para que estivéssemos aqui gravando esses vídeos, nos sentindo muito felizes de trazer todos esses ensinamentos tão importantes das revistas espíritas. Queremos agradecer ao Gustavo, lá da nossa Associação Espírita, por editar nosso vídeo, colocar as vinhetas, ao nosso amigo Rogério, também lá da Associação, pelo apoio, pelo incentivo, pelo carinho que sempre nos deu, ao nosso amigo Henrique, lá do Rio de Janeiro, que participou, né, de um primeiro ciclo de gravações, grande amigo, que também se alegrou muito em realizar esses vídeos conosco. E agradecer ao Felipe, que aceitou o nosso convite, né, que está participando agora das nossas novas gravações. E a vocês, amigos, que nos assistem, que compartilham nossos vídeos, que divulgam nosso trabalho, que nos incentivam também com suas mensagens. Muito obrigado por esse ano de companhia, de incentivo ao nosso trabalho.
E isso é muito bom. Então, estamos todos... Vida longa, vida longa. Vida longa, temos nossa muitos série. artigos pela frente. Quer contar alguma coisa, Felipe? Agradecer primeiramente, né, pelo convite, dizer que a honra é minha de estar participando desse projeto tão bonito, né, e espero estar podendo estar participando no próximo ano e que a gente chegue no número 100 aí, né, vamos de grãozinho em grãozinho, mas que Deus continue nos abençoando e abençoando vocês, principalmente pela condução desse trabalho aí. Muito obrigado. Obrigado a você, Felipe. Bem, então vamos ao nosso artigo, né, como eu falei, intitulado A Cabana e o Salão, que é uma carta que Allan Kardec recebeu de um senhor D, né, como sempre, muitas cartas, né, e muitos artigos, muitas mensagens, os nomes não são mencionados, apenas a primeira letra do nome, e que traz um relato muito interessante, porque, em princípio, ele mostra para nós que fatos cotidianos, fatos que para ele eram triviais, corriqueiros, depois que ele se tornou espírita, passaram a ser vistos com outros olhos, com outros pontos de vista. Inclusive, ele coloca assim que ele passou a ser mais meditativo e a observar melhor os acontecimentos do cotidiano, da vida, enfim, da sociedade, de todas as pessoas. O quanto o Espiritismo contribuiu para que ele pudesse, então, ser mais observador, ser mais meditativo e organizar, não é? E trazer, e retirar e extrair dos acontecimentos diários coisas que aparentemente não tinham valor, mas que ele passou a entender que havia um valor e uma grande aprendizagem moral e intelectual a ser feita. Então, é isso que a doutrina espírita realmente traz, essa fé raciocinada, e pelos vários esclarecimentos e aprofundamentos da mensagem do Cristo e de todas as considerações que traz, realmente nos dá a possibilidade de nós começarmos a observar e a interagir de uma forma mais diferenciada com a nossa atual reencarnação, com o nosso atual estágio evolutivo. Isso é bastante interessante, é fundamental. E quando ele coloca isso, o senhor D coloca, foi muito interessante. Antes de ele, na introdução da carta, ele coloca o quanto o Espiritismo foi e estava sendo importante para ele. E logo após, então, ele passa a relatar duas situações, uma vez que o senhor D, ele é professor de piano, e quando ele vai dar aula para uma aluna sua, então ele vivencia 2 episódios. Que vou pedir para o nosso amigo Felipe ler para nós. Claro, com muito prazer. Então, inicia assim a carta do nosso amigo Sr. D. Sou professor de piano. Tempos atrás, indo à casa de uma de minhas alunas, oriunda de uma família da alta sociedade, entrei casualmente nos aposentos destinados ao porteiro. Uma senhora com punhos nos quadris, de físico e moral recomendáveis, ocupava um recanto. Repreendia o comportamento da filha, menina de uns 15 anos, cujas maneiras contrastavam de modo admirável com a mãe. Que fez a senhora, Justina? Perguntei, para excitar a tal ponto a vossa cólera. Não me fales disso, senhor. Esta sirigaita não se dá conta dos seus ares de duquesa. Não gosta de lavar a louça. Acha que lhe estragam as mãos, que cheira mal. Logo ela, que foi criada com as vacas na casa da avó. Tenho medo de sujar as unhas. Preciso de perfume para o lenço. Olha o perfume que eu te darei. Nisto, uma vigorosa bofetada a fez recuar uns 4 passos. Ah, senhor,
É preciso corrigir as crianças enquanto imaturas. Jamais estraguei as minhas. Todos os meus filhos são bons operários. E é preciso que essa lambisgoia perca seus ares de grande dama. Depois de haver dado alguns conselhos de serenidade à mãe e de submissão à filha, subi à residência da minha aluna, sem dar importância àquela cena de família. Lá, por singular coincidência, vi a contrapartida. A mãe, mulher da sociedade, de belas maneiras, também repreendia a filha, mas por um motivo completamente oposto. Dizia-lhe: olha os modos, Sofia, mas te assemelhas a uma cozinheira, o que não é de admirar. Tua predileção particular pela cozinha faz com que ali te sintas melhor que no salão. Garanto que a Justina, filha do porteiro, se envergonharia de ti. Disse-ia que a ama de leite trocou uma pela outra no berço. E assim se encerra a parte da história do nosso amigo, né? Então, nós temos aqui 2 episódios, não é? Uma das jovens, ela vinha assim, de todo um grupo familiar menos abastado, não é? Com menor poder aquisitivo, ela tinha ares aristocráticos, ou ares de uma pessoa que tinha mais sofisticações e que tinha mais interesses. Mais refinamento. Né? Mais refinamentos e mais interesses também pelas questões materiais, pelo prazer, pela satisfação. Enquanto... E até pelas futilidades também. Que a preocupação dela era não estragar as unhas, né, lavando as louças. Agora, foi muito sério, não é? A mãe deu-lhe uma bofetada, se fosse isso nos dias de hoje, olha ali a lei da palma, não é? Não, deu uma bofetada na menina, como se isso fosse reeducar alguém. Mas o professor dá uma conversa ali e sobe e vai e encontra justamente uma situação oposta. A sua aluna, que era já de uma classe mais abastada, não é? Ela tem uma predileção pela cozinha e pelas coisas mais simples, enquanto que a sua mãe estava advertindo a sua filha justamente para que ela também começasse a ter um comportamento mais ligado a aparências ou mais vinculado à sua posição social e não ficar somente lá pensando em ir para a cozinha ou fazer tarefas mais simples. E ela faz até uma relação entre a filha da porteira e a sua própria filha, que parecia que uma tinha muito mais interesses em viver nessa posição social mais avantajada financeiramente do que a própria filha. Então, ela até considerou de que tivessem sido trocadas no berço. Então, isso é bastante interessante. E nós encontramos isso no nosso dia a dia, né? Quantas pessoas que vivem mais na opulência ou vivem em melhores condições financeiras, em uma classe social mais, assim, entre aspas, favorecida, essas pessoas simples, pessoas assim que não estão preocupadas com luxo, não estão preocupadas em ter justamente só comportamentos de aparência. Mas nós também percebemos que há muitas pessoas que vivem em situações menos favorecidas e até em situações de miséria e que têm, assim, um comportamento e que têm também o gosto e sentem o prazer por coisas que sejam mais ligadas à satisfação momentânea, aquilo que é presencial, aquilo que faz parte das suas futilidades ou das suas aparências. E isso é algo que não acontecia lá só na época de Allan Kardec, mas acontece também na atualidade.
E é interessante isso, né, Sônia, como a gente modifica a nossa visão, né, depois do entendimento da reencarnação, né? Então, é muito fácil da gente perceber que são espíritos que vieram de uma situação diferente, não é? Então, Sim. Um espírito que vinha numa situação mais avantajada financeiramente, né? Desenvolveu gostos mais peculiares e reencarnou nessa atual encarnação ali, né? Como uma pessoa de uma classe mais baixa, né? Nessa escola que veio ensinar ela valores diferentes, dificuldades diferentes, né? Botou ela numa situação diferente. E a outra menina que, como tu bem disseste, provavelmente teve uma origem mais humilde na vida passada, que tinha predileções para atividades mais simples, né? E que veio nessa encarnação, talvez por mérito, talvez por condição de evolução, como prova, né? Para aprender a refinar algum dos seus sentidos, né? Nesse caso, ela estava tendo aula de piano, né? Para melhorar a sua parte de comunicação, a parte de música, enfim. Então, como essa visão da reencarnação nos esclarece muitas coisas, né? Fica fácil da gente entender. E como essas dúvidas sempre surgiram, né, Eduardo? Elas são dúvidas que os filósofos, que os religiosos vêm tentando explicar há muito tempo, né? Eu me lembro de uma explicação do Sócrates, que na tentativa de explicar essas diferenças, né? Ele dizia que Deus fazia pessoas de 3 tipos, umas com ouro por dentro, outras com prata e outras de bronze, né? Mas eram os deuses que faziam isso, que tinham as suas predileções, né? E cada uma dessas pessoas dotadas disso tinha suas afinidades e deveria trabalhar naquela encarnação, né? Naquela vida, né? E nós vemos também, né, essa explicação dos deuses, né? Não, foi Deus que preferia esse, ou preferia aquele, ou deu o dom disso, ou deu o dom daquilo, né? Até na própria Bíblia a gente vai ter passagens nesse sentido, né? Que são, na verdade, maneiras de tentar explicar algo que a reencarnação explica com uma certa facilidade, né? Fica fácil da gente entender esses mecanismos e fica até lógico, né? É lógico que alguém passe por essas situações e para ter esse tipo de aprendizado, né? Então, aquele que é melhor em português vai vir nessa vida com uma necessidade de aprender matemática. Aquele que foi mais avantajado na matemática tem que aprender o português, não adianta ele continuar estudando a matemática, né? É muito lógico, né? Sim, desenvolver outras habilidades, outras possibilidades, e é bem interessante que Allan Kardec ele remete para o Charles Fourier, que acredito que ele esteja se referindo a François Marie Charles Fourier, que era um sociólogo e que ele era um economista e também era um filósofo, e que bem antes, não é? Ele desencarnou bem antes de começar de ser codificado a doutrina dos espíritos. Ele vem falando sobre essa questão do socialismo revolucionário, e nesse próprio artigo ele fala sobre quantas pessoas vão em frente ao castelo e ficam ali mendigando quando, na verdade, eles gostariam de morar naqueles castelos, mas hoje eles são servos. E o Charles Fourier, ele era um crítico bastante, assim, ele tinha muitas questões que ele era contrário a essa perpetuidade do sofrimento que algumas religiões traziam, e até o próprio niilismo. Então, assim, dessa questão das penas eternas, das pessoas ficarem sofrendo eternamente. Ele não aceitava isso, não é? E tanto é que ele também foi um dos precursores da psicanálise e também da igualdade dos gêneros, não era nem da igualdade dos sexos, mas da igualdade dos gêneros, falando dessa questão toda, não é? Dessa importância de olhar para o outro
e de ver que ele tem as suas diferenças e que essa cooperação, ele era muito adepto à questão do cooperativismo, ele vem trazendo justamente essa possibilidade de que poderia haver essa cooperação entre as pessoas e que era necessário e que era fundamental. E vinculando essa questão da reencarnação, então, nós vamos entendendo o quanto a bagagem espiritual de todos nós vem sendo trabalhada por Deus, por Jesus, que é o diretor, o guia e modelo, não é o diretor da Terra, e pelos amigos espirituais, no sentido de que nós todos possamos realmente nos reeducar, nos relacionar e nos vincular melhor com as leis divinas e também com o nosso processo evolutivo. E até, para quem gosta de André Luiz, nós temos um exemplo bem claro sobre essa questão da reencarnação, né, onde um espírito, em uma existência, exercia um tipo de papel social, e na outra encarnação, né, ele veio com outro papel diferente, que é o senador Publio Lentulus, né, que na obra Há 2000 anos, ele era senador, poderoso, né, e rico, e que na obra seguinte, há 50 anos depois, ele era um escravo na história. E que, apesar de ser escravo, ele era muito culto, né, tinha um porte nobre, né, uma postura nobre, e muito inteligente e culto, né? Ele gostava de ler muito. Ou seja, ele estava vivenciando uma outra existência onde ele podia até passar por situações que, em princípio, poderiam ser humilhantes para ele, já que na vida anterior ele foi um senador, né, e tinha servos à sua disposição, pessoas, né, submissas a ele, e depois veio como serviçal, né, de outras pessoas mais poderosas que ele. A gente tem um caso também, assim, sempre que toca em reencarnação, esse caso me vem à cabeça. É um caso que todos nós acompanhamos, pelo menos no Brasil, né? Que foi a morte do menino João Hélio. Não sei se vocês recordam. Aquele menino, sim, que foi no Rio de Janeiro, se não me engano. Arrastado, não é? Que ele foi vítima de um assalto, ele e a mãe dele, né? E ele foi sair do carro e o pé dele ficou preso no cinto e ele foi arrastado por um longo período, né? Vindo a falecer dessa maneira. Esse caso gerou muita revolta, né, na sociedade como um todo, repercutiu até internacionalmente. E o interessante, o que liga isso ao espiritismo, né? A gente, quando vê uma situação dessa, a gente já reflexiona, né? Puxa, uma criança, né? O nosso instinto natural é a revolta, né? Contra tudo, né? A gente revolta contra o assaltante, assim, muitas das vezes as pessoas se perguntam, e onde é que está Deus num caso deste, não é? Porque um menino desta idade sofrendo um atentado tão grande, né? Como pode ter uma justiça divina que falha que ele teve, né? Para estar sofrendo aquilo, uma criança, né? Inocente. E esse caso foi interessante que tem uma carta psicografada do menino, né? Foi psicografada em Santo André, São Paulo, por Rui Fernandes Morgado, é o nome do médico. Se vocês me permitirem, eu vou ler um pedacinho aqui da carta. Sim. Ele inicia assim: nasci na Gália 22 anos antes de Cristo. Desencarnei na Líbia. Nasci na Gália no ano 22 antes de Cristo. Desencarnei na Líbia no ano 20 depois de Cristo. Fui oficial da Legião dos Leões que estava na Líbia, Núbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia atrelar a minha biga, puxada por 2 cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos e velhos, que eram puxados atrás da estrada seca e pedregosa, daquela região da África. Os corpos se despedaçavam e eu os exaltava pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de trevas profundas, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1500 anos, quando os servos de Maria me resgataram. Sendo levado ao outro plano,
fui aos poucos tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. Compreendi os horrores que cometi. Que tristeza. Por 300 anos, permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber o desencarne do mesmo modo e destino ao qual eu dei aos outros. No ano do Senhor de 2001, após a busca incessante por quem me recebesse como filho, um casal, tiranizado por mim, aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como o irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai por ter me atendido, dando destino igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou em luz. Resgatei um pouco do meu passado. Outros momentos virão. Confio em Deus. É importante como a reencarnação, ela vem esclarecer, ela vem consolar, porque a esse espírito e a todos nós são dadas oportunidades, e oportunidades pedagógicas de um refazimento, de uma reeducação, de uma reorganização, de um alinhamento espiritual, não é? De nós buscarmos essa possibilidade. Então, nós saímos exatamente daquela zona da perpetuidade do sofrimento, de ficar as penas eternas, sofrendo eternamente. Não! Pela reencarnação, nós passamos, então, a compreender que nós trazemos essas bagagens e vamos vivenciar determinadas condições e determinadas situações que são bastante fundamentais para que nós possamos reavaliar e nos colocar, assim, nos reposicionar diante da lei divina. Isso é extremamente importante e é altamente consolador. E até pelo processo da reencarnação, pela multiplicidade das existências, nós ficamos sabendo das causas anteriores, né, de nossos sofrimentos. No caso aí, do sofrimento dos pais, né, e de parentes, de amigos desse garoto, que era tido como um bom garoto, estudioso, bem educado, e que muita gente perguntou, né, por que ele mereceu morrer, né, através dessa tragédia, né, através dessa morte tão horrível. E só através da reencarnação é que a gente pôde saber por que ele teve que passar por isso, né? Deus não é injusto, Deus é, pelo contrário, é misericordioso, é justo, é bom e amoroso. Nós estamos nos aproximando do fim dessa nossa conversa já, mas eu fiquei até emocionado lendo aqui, porque realmente esse entendimento, ele nos capacita, né, a reflexionar, como disse o nosso senhor D, a reflexionar sobre vários assuntos do dia a dia, né, Eduardo e Sônia, sobre vários aspectos, sobre o quanto a gente tem de oportunidade, né, de tirar aprendizado das diversas situações pelas quais nós passamos, e que se nós olharmos com este olhar, né, de gratidão, até pelas nossas provas, né, nós olharmos com esse olhar de gratidão, com certeza nós vamos estar progredindo de uma maneira muito mais rápida, né, progredindo de uma maneira muito mais assertiva, porque nós vamos estar tirando as lições corretas daquela situação que nós estamos passando, e sendo gratos por aquela situação, porque ela via de regra, um merecimento, né? Esse menino mereceu, no bom sentido da palavra, né? Porque ele teve méritos para desencarnar assim. Talvez, se fosse um espírito que não tivesse reconhecido ainda o seu erro, poderia ter passado mais 500 anos, ou mais 1000 anos, naquele estado umbralino em qual ele se encontrava, né? Então, realmente é fruto do merecimento esses resgates, né? A possibilidade de nós quitarmos as nossas dívidas. Então, isso é muito bonito, e traz um conforto, realmente, um consolo para a gente, né? Exatamente. Então, a doutrina dos espíritos, ela vem justamente abrir para todos nós, né, esse panorama todo de entendimentos, essas reflexões e essas possibilidades de nós
valorizarmos os acontecimentos, desde os acontecimentos mais corriqueiros, mais banais do dia a dia, até mesmo os acontecimentos mais extremados que possam estar tendo na sociedade, ou mesmo sacudindo o globo terrestre como um todo, não é? Isso é extremamente importante. Então, nós temos aprendizagens a extrair de tudo, exatamente de tudo que está acontecendo. E é por isso, pessoal, que nós sempre estamos aqui incentivando vocês a lerem, a estudarem a doutrina, porque certamente o nosso ponto de vista das coisas, da vida, do mundo, muda completamente quando nós conseguimos entender melhor todos os fenômenos da natureza, os fenômenos espíritas, e as questões morais do nosso dia a dia, principalmente. Obrigado pela participação de todos, obrigado por vocês chegarem até aqui conosco nesse 1 ano de trabalho, e pedimos que continuem divulgando, continuem dando seu like, continue tocando o sininho, as notificações, para continuarem recebendo, né, as indicações, as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e vamos ao 51º artigo em outra oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.